Pessoal, eu quero estar falando sobre esse assunto, primeiramente porque eu acredito e digo sem nenhum arrudeio que eu sei que se trata de demônio, o conhecido OVNI. Há muitos anos, governos têm ocultados, têm escondido, mas a gente sabe que é real. E eu não tenho dúvida que se trata de demônio mal engembrado, né? É a tentativa contínua e desesperada de alcançar o nível que o Criador alcançou, de fazer um ser humano perfeito, como é o nosso caso. E aí eles não têm, digamos assim, a receita, né, completa, e sai essas aberrações. Mas você pode ter certeza que se trata de demônio procurando. É tipo espião, tipo não, é espião, querendo fazer experiência com o ser humano. A gente sabe, aqui em nosso Brasil tem um caso muito conhecido de Varginha, inclusive. Existem pessoas que literalmente morreram ao ter contato, né, com esses seres. Mas nós temos também um caso muito emblemático aqui no estado do Pará, onde uma aldeia inteira teve que se mudar e praticamente a metade daquela aldeia tiveram experiência reais física, né, com esses seres. E nesse caso aqui é a experiência de uma nave que o exército americano encontrou, e uma policial, uma doutora, né, que estava a serviço, teve contato direto, e nesse contato que teve com esse ser, ele conseguiu entrar em contato com ela e falou coisas que eu sei que é real, porque o nosso adversário, apesar dele ser o pai da mentira, como Jesus disse, aquilo que convém para ele, ele fala a verdade. Na verdade, a maioria das coisas que ele fala relacionado, quando ele fala com o humano, ele fala a verdade, porque ele sabe que não teria muito, digamos assim, muita credibilidade, não alcançaria quase nada se ele falasse uma mentira aberrante. Então ele fala verdades e meias verdades. Então eu quero mostrar para vocês, relato, isso aqui, pessoal, não é um mito, isso aqui se tornou em um livro, e eu quero estar mostrando para vocês sobre. Depois eu comento mais com vocês, vamos lá. Lá, em um canto, sobre uma pequena cadeira, estava uma criatura com cerca de 1 metro de altura. Ela tinha a pele cinza, uma cabeça desproporcionalmente grande, e não tinha cabelos. Cada mão tinha 3 dedos. Além disso, não tinha nariz, boca nem orelhas. O corpo não parecia vivo no sentido habitual da palavra. Ele se assemelhava mais a uma casca criada artificialmente. Nenhum órgão interno era visível. Os militares olhavam para aquela criatura como um problema a ser resolvido. Matilda, por outro lado, a via como um paciente. Ela se aproximou calmamente, tentando não fazer movimentos bruscos, e sentou-se ao lado. Não havia danos visíveis nem sinais de dor. A criatura se comportava de maneira tranquila. Matilda se inclinou para dizer algo, mas não teve tempo de pronunciar uma palavra. Nesse momento, surgiu um pensamento em sua mente, como se alguém o tivesse colocado diretamente em sua consciência. A criatura dava a entender que não estava ferida. Ele explicava que usava aquele corpo como uma carapaça, que não se parecia com a humana. Não precisava de comida nem de ar no sentido habitual, mas precisava de água. Matilda esperava sentir medo, mas em vez disso sentiu uma estranha tranquilidade. Os pensamentos que ela percebia não pareciam hostis. Pelo contrário, ela teve a sensação de que diante dela estava uma criatura do tipo feminino e que não representava perigo. O contato foi estabelecido. Matilda tentou responder da mesma forma mentalmente e imediatamente recebeu uma resposta. A criatura se chamava Arrow e explicou que apenas Matilda era capaz de se comunicar com ela. As outras pessoas ao redor, por algum motivo, permaneciam inacessíveis para ela. O contato delas continuou por 6 semanas. Durante todo esse tempo, as conversas foram gravadas, registradas e analisadas. Como resultado, surgiram centenas de páginas de transcrições. Arrow falava sobre coisas que iam muito além da compreensão humana. Ela falava sobre uma guerra que dura milhares de anos e sobre conflitos que abrangem não apenas uma galáxia, mas vastas regiões do cosmos.
Se tudo isso for verdade, então o ser humano não é nada do que está acostumado a pensar sobre si mesmo. E talvez a humanidade nem sequer compreenda sua verdadeira natureza. Arol afirmava ser uma oficial do chamado domínio. Essa é uma civilização que controla uma parte colossal do universo físico. Segundo Arol, o domínio existe há tanto tempo que é difícil até imaginar. Sua história conta trilhões de anos. Durante esse tempo, essa civilização expandiu sua influência por milhares de galáxias, controlando planetas, satélites e asteroides. E tudo isso é apenas uma pequena parte de um sistema ainda mais grandioso. Muito antes deles, existia outra estrutura chamada Velho Império. Foi ela quem anteriormente controlava este setor do cosmos. Esse que ele chamou de Velho Império está se tratando de Deus, do governo de Deus, ele que se rebelou. E essa ideia que ele está revelando para essa senhora, a gente vê muito nos nossos dias, existem canais inteiros, né, falando sobre, apontando Deus como o Deus do caos, o Deus que ama ver o sofrimento das pessoas, um Deus que já foi, na verdade, retirado do seu governo, do seu poder, um Deus mau, que, na verdade, o verdadeiro Deus, o Deus do conhecimento, o Deus bom, o Deus verdadeiro, que é o qual ele representa, fala que o Deus que não é verdadeiro é o Deus ciumento, tem raiva ou tem ódio, tão somente porque eles procuraram trazer conhecimento, trazer luz para a nação, e Deus, o que ele se referiu aqui como o antigo império, o velho império, cheio de ciúme, não permitiu ou não aceitou. Perceba que esse pensamento, essa ideia é a mesma que Satanás disse para Eva. Olha, na verdade Deus não quer que vocês comam dessa árvore do conhecimento, porque Deus não quer que vocês se tornem igual a ele. Então veja, Deus disse: se comer dessa árvore certamente morrerá. E a árvore não é o conhecimento em si, é a autoindependência, é quebrar o elo com Deus, porque o Deus da vida, o Deus que fez os céus e a terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é pura vida, ele é pura justiça, ele é pura verdade. Se desviar dele, que corresponde comer a árvore, automaticamente morrerá, como a Bíblia diz, certamente morrerá. Mas veja como ele inverte os papéis. E se o domínio agia por meio de pesquisa e expansão, os métodos do Velho Império eram muito mais rígidos. Supressão por força, tecnologias nucleares, influência eletrônica e controle da consciência em escala planetária. Entre essas duas forças, desencadeou-se uma guerra que durou milhares de anos. No final, o domínio saiu vitorioso. No entanto, após a queda do Velho Império, suas bases, sistemas automáticos e complexos tecnológicos permaneceram espalhados por todo o universo. Muitos deles deixaram de funcionar, mas parte continuou operando de forma autônoma. Uma dessas sistemas, segundo Arrow, estava localizada exatamente aqui, dentro do nosso sistema solar. Foi justamente com o estudo desse sistema que a missão de Arrow estava relacionada. No entanto, durante a execução da missão, sua nave foi atingida por uma poderosa descarga elétrica, o que resultou na perda da navegação. Apesar disso, a própria Arrow não sofreu nenhum dano. A explicação que ela deu estava completamente fora dos limites da percepção habitual. Ela se descrevia como um ser espiritual imortal, existindo na forma de pura consciência. Segundo ela, tais entidades não estão ligadas a um corpo. Elas são capazes de se mover, perceber e agir além das limitações do espaço, usando o corpo físico apenas como um instrumento temporário. O corpo é só um portador, usado para uma tarefa e depois descartado. Arrow afirmava que não apenas os representantes de sua espécie funcionam assim. Os seres humanos não são apenas criaturas biológicas. Segundo Arrow, em sua essência, o ser humano é uma forma de consciência que originalmente podia existir fora do corpo, mover-se livremente e manter a memória de múltiplas vidas. E se for assim, então por que tudo mudou? Perceba que quando ele se refere a Deus, se refere sobre o Velho Império que perdeu o domínio, né? E que eles são imortais. Imortais que nada são esses espíritos malignos que Jesus irá prender no abismo, juntamente com seus falsos profetas. São esses espíritos que, quando
se encontrou com Jesus, pediu desesperadamente para não ser lançado no abismo. Eles não são eternos coisíssima nenhuma. Então, aí eles mentem descaradamente. Não, e a humanidade tem ignorado isso. Não tem dado atenção devida. Mas nós, que somos agentes do reino, que somos descendentes do reino, temos que ficar atento. Então ele se define como uma consciência, e que nós também somos uma consciência. De certa forma, é uma verdade. Eles são uma consciência que está nesse corpo e será lançado no abismo. Os que estão em Cristo também são uma consciência, e estamos nesses corpos esperando um corpo glorificado, um corpo, aquele mesmo que Jesus inaugurou quando ele ressuscitou. Enquanto que os demônios, nem consciência e nem corpo vão ser presos. E esse dia está para chegar. Mas eles têm coisa muito reveladora. Vamos ouvir mais. A resposta de Arrow soava preocupante. A Terra não é apenas um planeta, é um sistema isolado. Na verdade, uma prisão. Depois de chegarem à Terra, todas as habilidades das pessoas foram bloqueadas. Ideias semelhantes não aparecem apenas nesta história. Em diferentes culturas, religiões e teorias, a mesma ideia aparece repetidamente. Como se as capacidades humanas fossem conscientemente limitadas por alguém ou por algo. O sistema prisional foi criado pelo Velho Império por volta do 8º milênio antes de Cristo. Para cá eram enviados aqueles considerados uma ameaça. Dissidentes, criadores, pessoas com uma percepção fora do comum. Eles eram chamados de intocáveis. Bilhões dessas entidades foram isoladas em um planeta remoto, aprisionadas em corpos biológicos vulneráveis, sujeitos ao envelhecimento e à destruição. Mas o elemento mais importante do sistema não é o corpo. O mecanismo principal é ativado após a morte. Ao redor do sistema solar, segundo Arrow afirmava, existe uma espécie de barreira protetora. Ele registra o momento da morte e intercepta a consciência, não permitindo que ela deixe os limites do sistema. Depois disso... Agora sobre a prisão do corpo e a nossa consciência, né? Após a nossa regeneração, criamos a nossa alma, está preso em um corpo, e esse corpo está preso em um sistema que a gente sabe que não tem como atravessar. Recentemente, a questão da ida do homem à Lua, a gente viu quando entrou na atmosfera a temperatura grandiosa a ponto de quase derreter aqueles metais que foram preparados. Ocorre o transporte para as chamadas estações de processamento. Lá, inicia-se o processo de completa limpeza da memória. Não é apagada apenas a última vida. Toda a experiência acumulada é eliminada. Em seguida, começa a próxima etapa, a programação. Na consciência são inseridas imagens conhecidas por muitos, através de experiências de quase morte. A luz no fim do túnel, figuras de parentes falecidos e certos guias. Tudo isso constitui um roteiro previamente estabelecido. Depois, são formadas novas crenças, convicções, mitos e construções morais, voltadas para o controle do comportamento e da percepção. Após a conclusão do ciclo, a consciência retorna novamente à Terra, em um novo corpo, nascimento, vida, morte, e o ciclo se repete. Nesse modelo, religiões, conflitos e estruturas sociais tornam-se parte de um mecanismo geral. Até mesmo o próprio envelhecimento, segundo Arrow, não é acidental. De Deus, de um pai. E aqui está o processo, a oportunidade de nós retornarmos para ele. Quanto aos demônios, não tem mais essa oportunidade. Pessoal, é um vídeo bem diferente, mas a gente precisa se familiarizar com isso, porque é uma realidade. Esses demônios estão aí, eles são peritos em enganar, matar e destruir. Mas quando nós estamos em Cristo, 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 sobre nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o maior está conosco. Mas a gente precisa entender sobre isso e não ter medo, na verdade. Ter medo deles, porque eles não podem fazer mal contra a gente, mesmo eles sendo uma realidade. Se você quer saber mais sobre não só esse assunto, tudo a respeito do reino de Deus, e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.